Oi, gente. Então, estamos aqui, né, na reta final dessa obra maravilhosa, Nosso Lar. O coração assim cheio de gratidão por tanto ensinamento que André Luiz passou pra gente, né? Então, vamos relembrar o último parágrafo do capítulo 49 pra gente dar início ao último capítulo, que é o capítulo 50. Né? Vamos lá. O capítulo 49, ele termina com uma reflexão de André Luiz. A visita do médico, né, ao lar terrestre foi uma verdadeira prova, um teste para que os amigos espirituais pudessem avaliar se ele podia permanecer na colônia como cidadão ou continuar como assistido, né, como doente. Uma coisa é morar lá na colônia, né, em Nosso Lar, como doente, né, recebendo tratamento. Outra coisa é ser um cidadão de Nosso Lar, né, que trabalha, que contribui, que está em sintonia com os valores, né, os valores morais e espirituais que a colônia tem. O espírito que não está em sintonia com a fraternidade, com o perdão, com a pacificação, com a disciplina, com o trabalho, não pode ser cidadão de Nosso Lar. Então, gente, essa visita ao lar terrestre, né, esse encontro com o novo marido da esposa dele, né, a mudança do lar, foi a verdadeira e maior dolorosa prova para o André, tá? Ele está sendo testado em seus valores. Então, vamos lá. Então, em face da realidade absolutamente só testemunho, vou ler novamente. Então, em face da realidade absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar o novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez em pior condições, se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Olha isso, gente, egoísmo feroz, né? Aquele sentimento de posse, né? Que a gente se acha dono do outro e que hoje em dia a gente vê muita gente matando por causa desse egoísmo, né? Dizendo que é um amor, na verdade não é. É egoísmo feroz, é um egoísmo animalesco, é um sentimento muito bruto, né? Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como um homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, assim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. E assim termina, gente, o capítulo 49. Então, vamos para, por um acaso, né, o capítulo... O próximo capítulo, ele se chama Cidadão de Nosso Lar. Olha aí, confirmando, né, gente, que ele estava realmente em um teste de cidadania espiritual. Então, vamos lá para o capítulo 50, o último capítulo. Cidadão de Nosso Lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Em Nosso Lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação e que muitos de nós se consagravam. Bastavam-me a presença de amigos queridos, as manifestações de afeto,
a absorção de elementos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. Né? André Luiz, aqui nesse momento que ele está falando daquele capítulo que a gente estudou, né? Que é amor, alimento das almas. As almas, elas trocam energia, elas se alimentam uma das outras através do quê? Do olhar, do afeto, né? Do respeito, do carinho, da amizade, do apoio. Isso é alimento para a alma, né? André Luiz, nesse momento aqui, ele está o quê? Sentindo falta disso, porque ali ele estava distante daquele ambiente acolhedor, afetivo que ele estava tendo ali em nosso lar, né? Era necessário que ele se lembrasse que ele tinha em nosso lar para valorizar, né, os recursos que a colônia dava para ele. Nesse momento era preciso, sabe, ele lembrar quanto era importante aquilo tudo que a colônia oferecia para ele, né? E ali, no lar terreno, ele não estava tendo nenhum tipo desse alimento, essa troca, né, de energia, né, das almas, porque ele estava encontrando ali, como ele falou ali, verdadeiros verdugos, né? Eram pessoas que para ele estavam ali trazendo sentimentos estranhos, diferentes para ele. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugeria davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono dos meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Olha isso, né, gente? A gente precisa muito aprender isso ainda, né? Que os filhos, gente, eles ficam adultos, né? E seguem a vida deles, né? E nós não somos donos dele. A gente ainda tem assim, né? Muitos de nós ainda tem essa prisão com relação aos filhos, né? Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, cercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância de bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. O que ele quis dizer aqui, né? Que toda vez que estamos passando pelo testemunho, gente, devemos nos lembrar das pessoas que nos foram importantes nessa época, né? Que nos ajudaram, que contribuíram para a gente poder passar por momentos difíceis, né? E durante esse testemunho, que a gente precisa passar só, né? A gente tem que buscar a nossa própria força, sabe? Como diz aqui, produzir o nosso próprio mel, sabe? A gente se lembra de tudo aquilo que a gente passou, das pessoas que nos ajudaram, como foi, buscar aquela força, né? E seguir. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando de minha mãe. Não se sacrificar a ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Vocês lembram, gente, que a mãe de André Luiz, ela ia reencarnar, ela ia estar novamente com o marido dela, né? Nessa encarnação, e ela ia receber aquelas duas amantes do marido dela como filha, né? Isso não é, né, um ato de caridade, de amor, né, de testemunho? Então André Luiz começou a lembrar desses exemplos, né? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Vocês lembram disso? Da ministra veneranda? Que ela tinha afetos que não estavam no mesmo grau de evolução dela, né? E ela estava há séculos e séculos trabalhando por eles, para ajudar eles. Isso tudo, gente, que André Luiz está querendo pegar como exemplo, para ele entender o verdadeiro significado do amor fraternal, né? O verdadeiro ensinamento do Cristo,
né? De tirar esses sentimentos brutos, esses sentimentos animalês, primitivos que a gente ainda carrega muito forte com a gente. Então, o André Luiz aqui, ele tá pegando exemplos para poder o quê? Dar força a ele para seguir esse testemunho dele. Sozinho, porém lembrando de tudo aquilo, das pessoas que o ajudaram, dos exemplos que as pessoas estão dando, né? As pessoas estão se colocando em segundo plano, pensando num pró dos próximos, como fala aqui, né? Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Colocar isso realmente, né, em ação. Ele fala aqui também. Narcisa sacrificava-se nas câmeras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. Vocês lembram? Narcisa também, gente, trabalhava, sabe, muito para os seres que ela tinha afeto. Então ela queria trabalhar muito no plano espiritual, poder reencarnar lá com aqueles espíritos que ela tinha aquele afeto. A senhora Hilda vencer o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro das minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere no meu espírito. Ou seja, cada um contribuía um pouquinho para fortalecer esse sentimento mais nobre, né? Mais puro, para André Luiz entender essa questão de se doar pelo próximo, né? Então ele está falando que cada um contribuiu para que ele produzisse o próprio mel, né? Para ele produzisse essa própria força, né? Para se diminuir, né? Colocar os seus sentimentos mais carnais, né? Mais físicos em segundo plano para pensar num bem maior, num bem universal. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que me ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais as justas necessidades dos meus semelhantes. Ou seja, gente, quando o André entrou na casa, né, na casa terrena dele, ele só pensava nele, sabe? No ciúme dele, na ingratidão da família com ele. Ele só conseguia sentir aquele sentimento de posse das coisas deles que mudou os móveis, né? Que as pessoas não sentiam saudade. Ele só sentia isso, só coisas com relação a ele. E aí, nesse momento aqui, ele começou a despertar, né? A olhar, parar de olhar para o próprio umbigo dele só, né? E começar a olhar para todos, né? O que acontece? Esse momento também ele começou a entender que não existia só a dor dele, né? A gente ainda tem essa mania de achar que a gente que está sofrendo, a gente sofre mais, só existe a gente, né? Passando por dificuldade. Ele entendeu, começou a entender também nesse pedaço, que não existia só a dor dele, sabe? Que não era fácil também para as outras pessoas passar pelo luto, passar por, naquela época, né? A Zélia ia ficar sozinha com filhos pequenos, ela precisava seguir a vida dela, né? E não é fácil, gente. Realmente não é fácil a gente virar essa chave, sabe? Parar de olhar para o próprio umbigo, para as próprias dores, para os próprios problemas e sentimentos e levantar a nossa cabeça e olhar a nossa volta, né? Não é fácil. Tem gente que passa encarnações inteira sem conseguir enxergar ninguém à sua volta. Apenas o seu próprio umbigo. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? Né? Zélia estava morrendo de medo, gente, de ficar sozinha novamente.
sabe? Então, André Luiz começou a entender as dores e o sofrimento das outras pessoas. O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar de forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Olha que interessante, né, gente? Que importante. Nesse momento, ele entendeu que não era mais o marido, né, de Zélia, e sim ele era um irmão, né? Que ele não era mais o inimigo do Ernesto, né? Que ele também era um irmão dele. Então, ele mudou o vínculo nesse momento com esses dois. Ele parou de enxergar eles da forma muito material, né? Então, esse momento aqui é um momento muito importante. E ele fez essa virada de chave. Como ele falou aqui, roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente e, de fato, me sentia companheiro fraternal de ambos. Devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Mas minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Gente, André Luiz agora, nesse momento, ele começa a ter a atitude de cidadão de nosso lar. Ele parou de olhar para o próprio umbigo e pensar agora. Ele começou a pensar como um irmão fraternal. Olha que importante. Ele começou a trabalhar em prol, né, do Ernesto e da Zélia. Ele começou a trabalhar, a conversar com aqueles espíritos que estavam ali obsidiando, né, ele. Então, nesse momento, realmente, ele teve a atitude de um cidadão de nosso lar. Eu vou dar uma pequena pausa, porque os vídeos estão ficando muito grandes e eu estou tendo dificuldade de postar. Tá? E logo, logo a gente começa a continuação do capítulo 50. Até daqui a pouquinho.